sou a professora Valéria. Vamos iniciar nossa aula de inequações logarítmicas. Nesta aula, vamos resolver dois tipos de inequações logarítmicas. O primeiro tipo é quando eu tenho uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base. Percebam que a função que temos no logaritmando desta desigualdade, quando a minha base é uma base maior do que 1, a função envolvida é crescente. Quando a minha base está entre 0 e 1, a função envolvida é decrescente. Portanto, para resolver esse tipo de inequações logarítmicas, devemos considerar dois casos. Se a base é maior do que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade ao resolver a inequação formada entre os logaritmandos. Se a minha base for uma base entre 0 e 1, eu inverto o sinal da desigualdade ao comparar os meus logaritmandos. Além disso, eu devo ter atenção para a condição de existência de um logaritmo. Então, o logaritmo de uma função logarítmica de A na base B, o meu B ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E o meu logaritmando ele deve ser sempre maior do que 0. Isso vai ser importante na hora de montar a resolução das inequações logarítmicas. Resolvendo, então, dois exemplos do primeiro tipo de inequações logarítmicas. Para o meu primeiro exemplo, logaritmo de 2x menos 1 na base 2 menor do que logaritmo de 6 na base 2. Como a minha base 2 é um número maior do que 1, então eu vou manter a desigualdade entre os logaritmandos. 2x menos 1 menor do que 6. Além disso, devo ter atenção que a expressão 2x menos 1, que está em função da incógnita x, ela tem que ser maior do que 0. O meu logaritmando tem que ser sempre maior do que 0. Logo, a inequação que eu tenho que resolver para encontrar a solução da minha inequação logarítmica é a inequação de primeiro grau, 0 menor do que 2x menos 1 menor do que 6. Para resolver esse tipo de inequação de primeiro grau, eu posso resolver cada uma das desigualdades de forma separada e encontrar ao final a interseção entre as suas soluções. Ou, como eu tenho aqui um polinômio de primeiro grau, eu posso resolver de forma simultânea as duas inequações. O menos 1 que está negativo pode passar para os dois lados positivo. 1 menor do que 2x menor do que 7. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Meio menor do que x menor do que 7 meios. Logo, teremos como solução meio menor. Só um minuto, vou escrever de forma completa. X pertence aos reais, tal que meio é menor do que x, que é menor do que 7 meios. Resolvendo agora a segunda inequação logarítmica, logaritmo de x ao quadrado menos 4x na base 1/3 maior do que logaritmo de 5 na base 1/3. Minha base agora é um número entre 0 e 1. Portanto, ao comparar os logaritmandos, eu vou inverter o sinal da minha inequação. X ao quadrado menos 4x menor do que 5. Lembrando que o logaritmando x ao quadrado menos 4x, sua condição de existência é que seja um número maior do que 0. Portanto, eu tenho a seguinte inequação quadrática para resolver. 0 menor do que x ao quadrado menos 4x menor do que 5.
Diferente do primeiro, eu tenho aqui uma inequação com um polinômio de segundo grau, portanto, eu não posso resolver de forma simultânea como no primeiro exemplo. Eu vou reescrever essa inequação como um sistema de inequações quadráticas. X² menos 4x maior do que zero e x² menos 4x, já mandando 5 para o primeiro membro, menos 5 menor do que zero. Resolvendo as duas inequações, teremos, primeiro, então, resolvendo primeiramente essa primeira inequação, ok? Então, para a primeira inequação, eu vou encontrar as raízes de x² menos 4x igual a zero. As raízes serão 0 e 4. E eu vou fazer o estudo de sinal da função quadrática de mesma lei, de raízes 0 e 4, positivo, negativo, positivo. Eu quero a parte maior do que zero, então o trecho onde dos valores de x menores do que zero e maiores do que 4. Continuando, resolvendo agora a minha segunda inequação. Eu também vou encontrar as raízes de x² menos 4x menos 5 igual a zero. As raízes dessa inequação será menos 1 e 5. Fazendo aqui o estudo de sinal, menos 1, uma inequação quadrática, menos 1 e 5. Os valores positivos, negativos e positivos, eu quero a parte menor que zero, então a parte entre menos 1 e 5. Encontrando, então, agora a solução para essa inequação, a interseção entre esses dois intervalos é um intervalo aberto de menos 1 a 0 e o intervalo aberto, de 4 a 5. Dando uma resposta aqui, uma solução, né? Eu vou colocar aqui em cima por conta do espaço. X pertence aos reais. Tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que zero, ou 4 é menor do que x, que é menor do que 5. Resolvemos, então, dois tipos de inequações logarítmicas do primeiro tipo citado. O segundo tipo de inequações logarítmicas que falaremos nessa aula é quando eu tenho uma desigualdade, seja o sinal de menor ou maior, ou menor igual ou maior igual, entre um logaritmo e uma constante. Para resolver esse tipo de inequação logarítmica, o que eu vou fazer é reescrever o meu segundo membro, onde eu tenho uma constante, como um logaritmo de mesma base do primeiro membro, a. Portanto, o logaritmando será a elevado a k. Logaritmo de a elevado a k na base a é a própria constante k, né? Usando a propriedade de logaritmo, esse k passa para fora multiplicando o logaritmo de a na base a, que vale 1. Para resolver, então, essa desigualdade entre dois logaritmos de mesma base, procedemos como nos exemplos anteriores, onde, se a minha base for maior do que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade.
Se a minha base estiver entre 0 e 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Acompanhemos, então, dois exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho logaritmo de 3x mais 2 na base 3 menor do que 2. Primeiramente, o que eu devo fazer é reescrever essa constante 2 como um logaritmo de base 3. Logaritmo de 3x mais 2 na base 3 menor que logaritmo na base 3 de 3 elevado a 2. Mais uma vez, lembrando a condição de existência do logaritmando 3x mais 2, ele tem que ser um número maior do que 0. Então, ao montar a minha inequação, teremos 3x mais 2 menor, vou manter o sinal porque a base é maior do que 1, do que 9, 3 ao quadrado, e 3x mais 2 tem que ser maior do que 0. Tem uma inequação de primeiro grau, onde eu posso resolvê-la simultaneamente, as duas desigualdades. Menos 2 menor do que 3x menor do que 9. 9 menos 2. Menor do que 7, e menos 2 terços menor do que x menor do que 7 terços. Tem, portanto, o resultado dessa inequação de primeiro grau, que é o resultado da minha inequação logarítmica inicial. Solução: x pertence aos reais, tal que menos 2 terços é menor do que x, que é menor que 7 terços. Resolvendo agora a segunda inequação logarítmica, eu vou reescrever a constante menos 1 como sendo um logaritmo de base meio. Logaritmo de 2x ao quadrado menos 3x na base meio é maior que logaritmo na base meio de meio elevado a menos 1. Resolvendo essa inequação logarítmica de base meio, uma desigualdade entre dois logaritmos de base meio, eu tenho 2x ao quadrado menos 3x. Como a minha base é um número entre 0 e 1, eu vou inverter o sinal da desigualdade para comparar os logaritmandos. Menor que meio elevado a menos 1, que é 2. Relembrando, a condição de existência de 2x ao quadrado menos 3x é que seja um número maior do que 0. 2x ao quadrado menos 1, aqui está afirmando que ele é menor do que 2. Então, eu preciso limitá-lo desse lado. Então, ele vai ser maior do que 0 e menor do que 2. Resolvendo, eu preciso montar, então, meu sistema de inequações quadráticas. 2x ao quadrado menos 3x maior que 0 e 2x ao quadrado menos 3x menos 2 menor do que 0. Resolvendo primeiramente essa minha primeira equação, vou resolver aqui embaixo, vai ficar mais organizadinho. Eu vou encontrar as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x igual a 0, que será 0 e 3 meios. Então, eu tenho o seguinte estudo de sinal, uma parábola côncava para cima, de raízes 0 e 3 meios. Eu quero a parte maior do que 0, então é o trecho dos valores de x menores do que 0
e maiores que 3/2. O 0 e o 3/2, conjunto aberto. Na segunda inequação quadrática do sistema, resolveremos a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a 0, encontrando como raízes os valores menos meio e 2. O estudo de sinal, então, menos meio, 2, uma parábola côncava para cima. Eu quero a parte menor que 0, então é o trecho dos valores de x entre menos meio e 2, conjunto aberto. Então, a solução, que é a interseção entre esses valores, todos de conjunto aberto, de menos meio até 0, e de 3/2 até 2. Escrevendo aqui de forma mais clara, a solução será x pertence aos reais, tal que menos meio é menor do que x, que é menor do que 0, ou 3/2 é menor do que x, que é menor do que 2. Essa é, portanto, a solução desta segunda inequação logarítmica, resolvendo, então, esse sistema de inequações quadráticas. Por essa aula, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.